palestrante de hoje, a Selena, que vai nos trazer, com certeza, uma mensagem maravilhosa nessa manhã. Bom dia a todos. Bom dia. O motivo de vocês estarem aqui é uma busca, é uma procura de um alívio, de um acalento. Nós vamos tentar, junto com a espiritualidade que aqui se encontra, que já deixou tudo preparado, trazer a vocês pelo menos um pouquinho, para que vocês possam trazer ou construir no coração de vocês uma paz que com certeza a maioria está procurando. Eu chamei de encontros e desencontros essa palestra porque é isso que é as nossas relações. Encontramos e nos desencontramos de vários seres. E para entender como isso se processa, eu tenho que virar para onde? Não precisa, é de baixo. É o de baixo? Nós somos filhos do amor. Porque Deus é amor. Deus é uma energia tão divina, tão sábia, amorosa, que criou todo o universo. A imagem anterior eram as estrelas no céu à noite. Esse universo que nós vemos, e muito além do que nós vemos, porque nós não conseguimos ver tudo, tudo foi feito por Deus. E os Espíritos nos ensinam que a vida está em toda parte. A Terra não é o centro do universo. Ela é a nossa casa. A casa que Deus criou através de Jesus para nos receber no nosso processo evolutivo. E esse amor tão grande de Deus, nosso Pai, continua criando. Ele não parou. E o próprio Jesus, enquanto esteve aqui, falou isso para nós. Meu Pai trabalha, eu trabalho também, ele disse. E o seu trabalho de Jesus é cuidar de nós aqui na Terra. É estar na retaguarda da nossa evolução. Então Deus nos fez simples, sem conhecimento, e nos colocou aqui no mundo. Nós somos espíritos em evolução. E o nosso destino é amar. Mas não é só amar. O nosso destino é sermos como Jesus. É um dia nos tornarmos Cristos também. Todos nós. Cada um de nós. E Jesus, esse ser divino enviado por Deus para nós, para cuidar da nossa evolução, para amparar o nosso coração, para iluminar as nossas mentes, ele caminhou por nós e foi capaz da renúncia total. Ele deixou os seus mundos de luz, seus planos de luz, de onde ele governa o nosso planeta, para se fazer homem, reencarnar entre nós, para poder nos trazer a lição, para poder nos mostrar um caminho, para poder nos deixar um consolo e uma luz nos nossos dias, para guiar os nossos dias. Então ele fez os seus milagres, todos aqueles que a gente ouve falar, ou que a gente já leu. Ele curou paralíticos, devolveu visão aos cegos, ressuscitou os mortos, andou sobre as águas, transformou a água em vinho. E até hoje, nós ainda não conseguimos compreender como ele foi capaz disso. Mas os Espíritos nos ensinam que o universo é constituído de leis divinas. Tem as leis morais, que são aquelas que guiam a nossa evolução moral. E tem as leis naturais, que são as leis que regem todo o funcionamento da matéria e a relação de nós espíritos com ela. Então ele, Jesus, um ser já perfeito, desde que nós nem sequer sabíamos que éramos gente,
ele já tinha todo esse conhecimento. E tinha também o poder mental, a força mental de usar, de manipular a matéria para fazer as coisas acontecerem. Porque ele sabia como que funcionava. Porque o seu pensamento já totalmente desenvolvido era então capaz de mover as moléculas, de fazer as coisas acontecerem. E nós, criados simples e ignorantes, como ele mesmo disse, seremos como ele. Vós sois deuses em fazimento, ele falou. Então poderemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, como ele disse. Como seres espirituais em evolução, nós vamos caminhando aqui na Terra, no indo e vindo constante, sem cessar. Nós somos como a semente das árvores, ou de qualquer planta. Quando a semente cai da planta, da sua planta mãe, ela já traz dentro de si tudo que ela precisa para ser a planta mãe, a planta grande, a planta adulta, que vai produzir outros frutos, e flores e frutos. Nós, como seres criados por Deus, já trazemos então dentro de nós a semente de tudo que um dia seremos. E a evolução é o processo de descobrir a nós mesmos. É o processo de descobrir esses potenciais e essas capacidades e desenvolvê-los. E entre essas capacidades está o amor. Então, quando Deus nos fez, Ele colocou dentro de cada um de nós o amor. Uma sementinha que cabe a nós fazer germinar, que cabe a nós alimentar, para que essa plantinha, já depois de brotar, cresça e se torne cada vez mais forte. E possa alimentar não só a nós mesmos, mas ajudar a alimentar o universo deste amor que é tão necessário. Porque sendo o amor a energia maior da vida, é ela que ajuda a criar e manter todas as coisas funcionando. Então, a reencarnação é o processo que Deus criou para ajudar a todos nós a descobrir e desenvolver todas essas coisas. É impossível a gente ser como Cristo numa única existência na Terra. E precisamos lembrar também o seguinte, ou ficar sabendo, que Jesus, quando caminhou entre nós, depois da crucificação, passados 3 dias, ele ressuscita. Ele aparece para Maria Madalena, e depois para os seus discípulos, e fica com eles alguns dias. Eles chegam a tocá-lo. Por que Jesus fez isso? Ninguém havia feito isso, algo assim antes, e nem foi feito assim depois dele. Ele fez isso para nos provar que a morte não existe, que a vida vem de lá para cá e que nós voltaremos para lá. Então, durante toda essa jornada evolutiva que nós vivemos muitos papéis. Nós encontramos muitos seres, cruzamos os nossos caminhos com muitos seres. Uma hora nós somos pai, depois somos filho deste mesmo filho que hoje é meu pai. Depois eu posso ser irmão, amigo. Então são papéis diferentes, muitas vezes com os mesmos espíritos, para que possamos desenvolver o amor. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Alice hoje é filha de Manuel. Amanhã ela será sua esposa, depois mãe dele. Neide foi escrava de Antônio. Hoje é filha dele. Hoje João é casado com Maria. Amanhã, casado com Isabel, pai de Maria. Osvaldo roubou tudo que Aristides tinha. Hoje Osvaldo é pai de Aristides, que herdará tudo e que Osvaldo construiu.
Ou seja, pela lei da vida, está devolvendo o que tirou. A reencarnação nos possibilita, então, conhecer e conviver com muitos seres e criar laços de afeto, porque é para isso que nós nos encontramos. É tão bonito nós observarmos a sabedoria de Deus, que nos possibilita conviver com diversas pessoas em laços profundos, para que possamos aprender o amor universal. Jesus, o nosso irmão, que nos guiou e que continua a nos guiar, veio para nos ensinar esse amor universal. Aqueles com quem nós convivemos, os pais do passado, nossas mães de outras existências, nossos irmãos de outras existências, onde estão eles hoje? O que foi feito deles? Eu perdi contato, a reencarnação faz com que acabe com tudo. O esquecimento do passado, que é uma característica da reencarnação, e extremamente necessário, será que faz com que se percam os laços que foram criados? Eu amei com toda a minha força, com todo o potencial, e de repente eu não sei mais onde está. O que foi feito desse ser? Ele deixou de existir? Claro que não. Mas para onde ele foi, onde ele está? Os Espíritos nos ensinam que a reencarnação não enfraquece ou destrói os laços de amor que nós criamos. Pelo contrário, ela fortalece. Porque ela possibilita que nós convivamos com a mesma pessoa que amamos, mesmo que em papéis diferentes, diversas vezes. E conforme as nossas necessidades espirituais, cada um de nós vai seguir o seu caminho, mas com uma verdadeira vida, né? De onde nós viemos e para onde voltaremos é a vida espiritual. A matéria lá não vai nos impedir de encontrar a quem amamos ou quem nos ama. Quantas vezes nós lemos histórias nos livros espíritas que falam de seres iluminados que vêm e reencarnam na Terra já sem necessidade de assim o fazer, porque querem ajudar entes queridos que por aqui ainda continuam lutando contra os seus vícios morais, que ainda continuam errando muito. Quantas histórias nós ouvimos falar de seres que renunciam, e eu vou falar de quem aqui leu ou assistiu o filme Nosso Lar? Poxa, quase todo mundo. Quem não assistiu, eu dou a sugestão de assistir. Tem uma passagem lá no livro e no filme em que uma senhora vai reencarnar. Ela não precisava reencarnar naquele momento, exatamente naquele momento. Mas ela escolheu reencarnar para ajudar uma irmã, uma parente, vamos assim dizer, se não me engano é sobrinha, muito querida, que estava perdida nos seus vícios e não conseguia achar o caminho de volta. Ela iria reencarnar, se preparar para receber essa moça, para poder ajudá-la a encontrar novamente o caminho. Então, os nossos entes queridos, mesmo aqueles que nós, com os quais convivemos há muitas existências atrás e que não nos lembramos deles neste momento, continuam a nos amar. Então a reencarnação, ela não destrói os laços de afeto, os amores que construímos, ela os fortalece. Porque quanto mais nós trabalhamos uns pelos outros, nós mais aumentamos o amor dentro de nós. E é tão bonito nós imaginarmos que nós temos aí uma legião de espíritos, de irmãos, de seres que nos amam, com os quais já convivemos, e que nos amam e que estão vibrando por nós, que estão torcendo por nós. Tem uma música, eu não vou cantar a música inteira, deixa eu tentar lembrar um pedacinho dela, que diz assim, a música se chama Pensamento Positivo.
É do grupo União, o grupo vocal União e Harmonia, e vocês encontram lá no YouTube se quiserem procurar. No final ele fala assim: e uma imensa torcida que vibra por nós, né, estará conosco, cantando conosco, quando a gente conseguir se levantar das nossas dificuldades, dos nossos arrastamentos, das nossas tristezas. Uma imensa torcida vibra por nós. Dos seres com os quais convivemos e que nos amam e que já estão um pouco mais adiantados e trabalham muitas vezes por nós, mas também daqueles seres iluminados que já desenvolveram um amor universal e que trabalham por nós e nós não sabemos. Porque a humanidade vai caminhando pelo planeta, muitas vezes perdida na escuridão, e não se dá conta da multidão de espíritos de luz, em nome de Jesus e em nome de Deus, que trabalham por nós. Não se dá conta. Nós não temos noção. E muitas vezes nós vemos as dificuldades do mundo, as guerras, a fome, as injustiças. Nós nos revoltamos e falamos: onde está Deus que não vê essas coisas? É claro que Ele vê. Ele sabe o que está acontecendo. Nós não estamos jogados ao léu, porque esses espíritos de luz continuam aqui conosco. Mas existe uma lei, a lei do livre-arbítrio, que diz para nós que, assim, você pode fazer o que você quiser. Como assim? Só que ela vem juntinha com outra lei que diz assim: que tudo que eu fizer tem consequência, e eu terei que viver a consequência dessa minha escolha, daquilo que eu fiz. É a lei de causa e efeito. Nenhum efeito existe sem uma causa. Tudo que nós vivemos foi causado, de uma certa forma, por nós. Ou coisas dessa existência, que é a grande maioria, ou coisas de outras existências, pendências que nós deixamos pela vida, desafetos que nós criamos e que precisamos, e com os quais precisamos nos reunir para consertar. Então as dificuldades, muitas vezes, na maioria das vezes, são o resultado das nossas próprias escolhas. E isso é um processo natural, e existe porque Deus quer que cada um de nós desenvolvamos as nossas capacidades por mérito próprio. Uma vez me perguntaram: mas por que Deus não fez a gente pronto já? Porque Ele quer que cada um de nós seja único. E nós só podemos ser únicos se nós fizermos o trabalho da nossa evolução. Todos fomos criados iguaizinhos. Todos somos iguais no sentido de que somos todos filhos de Deus, criados para a perfeição. No entanto, as diferenças são importantes. Nós precisamos ser únicos. E para isso, precisamos da reencarnação. Para isso, precisamos viver as experiências, fazer as nossas escolhas, dar as cabeçadas, para aprender com os erros e com os acertos, para crescer como seres, para podermos ser como Cristo, para chegarmos à perfeição. Únicos, filhos de Deus, amados por Ele, estamos sempre sendo criados. Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou não como pai, como filho, ele nos amou como irmão. E ele usou o sentido de irmão como uma coisa assim mais... na nossa linguagem é o que mais se aproxima do conceito de amor universal. Porque vejam, nós precisamos compreender que na nossa limitação, na limitação do nosso processo, do processo em que estamos hoje, nós não temos palavras, e os Espíritos já afirmam isso, que muitas vezes nós não temos palavras que possam ajudá-los
a descrever o que eles querem que nós entendamos. Por isso Jesus falou: nós somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. E Ele nos ama como esse ser divino que já sabe, que já tem dentro de si o amor universal, que ama todas as coisas de Deus, que ama todos nós, que ama todos os seres, seus irmãos. Esse amor que Ele quer que nós desenvolvamos. E para que isso seja possível, nós então convivemos com diversos espíritos nas diversas encarnações. Ainda conviveremos com outros tantos para fazer uma multidão de amigos, como diz uma música do Roberto Carlos. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. O que ele quer dizer com isso na música? Esses amigos são os irmãos. Eu quero fazer muitos irmãos. Eu quero amar muitos irmãos e ser amado por eles, e juntos caminharmos para fazer o universo cantar, para fazer o nosso mundo cantar na alegria do amor compartilhados uns com os outros. Por isso, hoje eu encontro uma pessoa, convivo com ela, amanhã será outro espírito, o laço não se quebrou, esse ente por quem eu desenvolvi o sentimento de amor, e ele por mim, continua na sua jornada, ele foi por outros caminhos, de acordo com a sua necessidade espiritual, e eu vou pelos meus, mas isso não quer dizer que eu não vou reencontrar. Nós somos seres eternos. Vocês já pensaram nisso? Não morreremos jamais. É que nós, enquanto aqui no corpo, e muitas vezes também do lado de lá, não conseguimos compreender essa noção de eternidade. Não conseguimos compreender a noção do tempo, que para nós não se acabará jamais. Porque nós estamos acostumados com a ideia de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas quem morre é só o corpo. E o corpo é a veste temporária do espírito, para que ele exercite as suas necessidades aqui na terra, para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos desenvolver como espíritos. Vocês conseguem se imaginar como Jesus? A maioria de nós não. Porque nós, no fundinho, não conseguimos saber realmente quem é Jesus. Nós temos uma noção, mas nós não sentimos. Nós não estamos prontos para sentir. Quem realmente é Jesus? Quem realmente são os arcanjos como Jesus que estão aí pelo universo trabalhando em nome de Deus? A ideia de que nós somos seres eternos e que vamos continuar a conviver com os nossos entes queridos é muito consoladora. Alivia o nosso coração. Aquele que amamos e que partiu não deixou de existir. Aquele que amamos e que partiu não ficará perdido. Eu vou reencontrar. Eu posso reencontrar. Eu posso, inclusive, continuar a fazer aquilo que eu comecei e não pude terminar em relação a essa pessoa. Eu posso consertar erros que eu cometi em relação a ela e que hoje eu tomei consciência. Eu posso voltar a abraçar. Posso reparar, consertar. Então, é maravilhosa a ideia de que a morte não existe, eu não morrerei, nenhum de nós morrerá jamais. E poderemos arrumar tudo que bagunçamos. Veja, essa é uma lei, ou melhor, vamos dizer assim, isso mostra para nós a bondade e a misericórdia de Deus.
Ele nos fez por amor. Ele não nos quer felizes. Ele quer que nós sejamos felizes. Só que nós, aqui presos nesse mundo, nesse processo evolutivo, ainda entendemos a felicidade de forma equivocada. Muitas vezes acreditamos que ser feliz é ter dinheiro, ou ter poder, ou ter beleza, ou ser admirado. Outras vezes acreditamos que ser feliz é ter alguém ao nosso lado constantemente. Sempre a mesma pessoa, vamos dizer assim. E a felicidade é muito mais do que isso. A felicidade é a compreensão plena de quem nós somos, com a consciência tranquila, sem arrependimento, sem culpas. Isso é ser feliz. Jesus foi muito claro quando disse que este mundo, a felicidade não é deste mundo, ele disse. E não é. O mundo material é o caminho para nos tornarmos felizes. Mas ele não é a felicidade. A felicidade não está nele. A felicidade é algo que nós construímos dentro de nós. Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. Viveu na simplicidade no trabalho. Aos 30 anos começa a pregar. Foi admirado e seguido, mas também foi vilipendiado, perseguido, humilhado. Foi para a cruz porque nós o colocamos lá, porque não conseguimos compreender o que ele estava a nos mostrar. E mais lá na cruz ele disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós estamos acostumados a ver um Jesus na cruz ensanguentado, sofrendo. Tiremos essa imagem da nossa mente. Coloquemos na nossa mente a imagem de Jesus lá no monte, por exemplo, iluminado, com a brisa mexendo os seus cabelos, as suas roupas, os braços abertos, e dizendo para nós: bem-aventurados, meus irmãos, e mostrando para nós o caminho. É esse Jesus que nós precisamos trazer para nós. Um Jesus feliz. Vocês acham que Jesus era infeliz? De jeito algum. Ele era feliz porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele era feliz porque ele estava aqui conosco, nos ensinando, nos mostrando o caminho. Isso o fazia feliz. Ele era feliz e é feliz porque ele está com o Pai. Porque ele consegue, nessa troca constante com o Pai, alimentar a sua alma. E o que é que nós fazemos para alimentar a nossa alma? Nós oramos. Nós nos desligamos das coisas do mundo para erguer o nosso pensamento e a nossa vontade a Deus, o nosso Pai. Nós buscamos esse Pai para acolher o nosso coração. Ou nós enviamos a Ele pensamentos de revolta, de angústia, de sofrimento. Como que vamos poder receber o que Ele quer nos dar se nós não nos abrimos para Ele? Ele nos ama. Mas nós não sabemos buscar esse amor. A reencarnação, que fala que a vida não termina e que nós voltaremos muitas vezes, até podemos nos desenvolver totalmente, é consoladora. Ela nos faz desenvolver a fé, a certeza de que tudo por que passamos passará. A certeza de que reencontraremos quem amamos, a certeza de que poderemos consertar, a certeza de que poderemos ser melhores e fazer melhor. E tudo isso faz com que nós criamos resiliência. Palavra difícil, né? Vou explicar o que quer dizer, nem todo mundo sabe. Resiliência é a capacidade interna que
que nós desenvolvemos de passar pelas dificuldades, pelas tempestades e sair delas mais fortes, mais sábios, melhores. Só um minutinho, por favor. E a única coisa permanente para nós, espíritos em evolução, é a certeza de que seremos perfeitos, de que seremos como Cristo. Tudo mais que nós vivemos aqui passa, acaba. Esse corpo vai acabar, vai voltar ao pó, do pó veio, ao pó voltará, falar na Bíblia. Porque ele é feito de matéria, e o espírito não é matéria. Nós somos muito mais, e a matéria é um instrumento que Deus criou para que nós, seres espirituais, possamos evoluir. Então, a única coisa permanente é a ideia, a certeza de que seremos perfeitos. Estamos numa jornada. Ela falou do trem, e eu acho muito interessante. Tem uma música do Milton Nascimento, vocês já perceberam que eu gosto de música, né? Tem uma música do Milton Nascimento, eu não me lembro agora o nome, que fala de um trem, da cidade dele, que tem uma estação, e o trem vai e vem, as pessoas que chegam e que vão. E eu gosto dessa música, ele está falando da cidade dele. Mas a gente pode pegar essa música e usar como sendo a nossa jornada evolutiva. No trem da vida que nós pegamos, nós vamos encontrar muitas pessoas. Elas chegam, entram no vagão, sentam ao nosso lado, ficam ali conosco durante um tempo no percurso. Aí chega a estação delas, elas saem e vão seguir os seus caminhos. E nós continuamos no nosso. Talvez um dia, com certeza um dia, lá na frente, nós a encontraremos novamente lá na estação. A estação a gente pode entender como céu, como mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde voltaremos. E todos nós, um dia estaremos na festa no céu. E precisamos, há algo que eu considero muito importante nós compreendermos. No processo evolutivo, às vezes a gente erra com um ente querido, ou com outra coisa qualquer, e fica alimentando a culpa, a mágoa, fica alimentando a tristeza dentro da gente porque a gente errou. Isso não leva a nada. Somente a nos deixar doentes, ou fisicamente, ou espiritualmente, ou as duas coisas. A culpa é uma das piores coisas que nós podemos carregar, porque ela faz a gente ficar parado, estacionado. Se nós, compreendendo que nós somos espíritos em evolução, precisamos compreender que errar faz parte de aprender. Erramos porque não sabemos fazer melhor. E o erro e a consequência do erro que cometemos vai nos ensinar a buscar outros caminhos. Então nós vamos nos tornando mais sábios. Errar e acertar faz parte do aprender. Estamos aqui para aprender. Nós somos alunos da vida, alunos dessa escola chamada Terra. Estamos aqui para aprender. Se erramos, perdoemos a nós mesmos e busquemos fazer diferente. Se hoje não é possível consertar com aquela pessoa, diretamente com aquela pessoa com quem erramos, podemos mudar a nós mesmos, e mudar não é fácil, e fazer diferente com outras pessoas, até que Deus nos dê a oportunidade de reencontrar e fazer as reparações necessárias, como no caso do Aristides, né? E do Oswaldo. Já nem lembro mais os nomes. Não é? A oportunidade de consertar, de fazer diferente. Não permitamos que a culpa nos deixe se arrastando no chão.
Levantemos a cabeça, levantemos do chão, levantemos a cabeça e vamos buscar recursos interiores, construir recursos interiores para fazer diferente. Se não podemos amar diretamente aquele que diretamente nós convivemos, podemos amar outros. O mundo está tão carente de amor. Tão carente de amor. Nós podemos fazer um trabalho solidário. Levar, se não posso ajudar o meu filho, o meu pai, o meu irmão, minha mãe, seja lá quem for, eu posso ajudar o filho, a mãe, o pai de outra pessoa que está sofrendo, que está carente de amor. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Depende de cada um de nós. Algumas pessoas vão para a casa espírita, se são espíritas, trabalham na sopa, vão trabalhar no passe, vão fazer curso, vão estudar, vão trabalhar na mediunidade. Outras pessoas vão fazer visita nas prisões, levar o evangelho para aquelas pessoas perdidas. Outras vão fazer aquilo que o seu coração dita. E é isso que nós precisamos fazer. Somos alunos da vida para desenvolver em nós o amor universal que Jesus falou que precisamos. E todos com quem convivemos vão fazer dessa família ficar cada vez maior. Quanto mais nós amarmos, quanto mais pessoas nós amarmos, e não é só em quantidade de pessoas, mas também em tamanho do nosso amor, maior a nossa família será. Maior será também a alegria que nós trazemos dentro de nós. E precisamos tomar cuidado com o amor. Muitas vezes nós desenvolvemos o apego. E apego é diferente de amor. Amor é generoso. Ele liberta. Ele quer o outro feliz. Ele quer o outro bem. O apego é o contrário. Ele é egoísta, porque quer junto de si o tempo inteiro, independentemente das necessidades do mundo. Ele é cego, porque não vê as necessidades do mundo. Ele aprisiona assim. E cria em nós o sentimento de posse. É meu. É minha. Tem que ficar comigo. Me prometeu me fazer feliz. Oh, meu Deus. O apego cria, ou melhor, ele nasce muitas vezes da baixa autoestima. Eu não me amo. Eu não me sinto capaz. Então eu coloco a minha felicidade, o meu bem-estar sobre os ombros de outra pessoa. É um peso muito grande. Então a pessoa tem que carregar a própria vida e a minha vida também. Poxa, coitado. Vocês pensaram nisso? Jesus disse que nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. A condição para amarmos o nosso próximo, o amor mais puro e verdadeiro, é amar a nós mesmos. Se eu não me amo, então eu ponho a minha felicidade sobre os ombros de alguém. Como eu vou amar alguém realmente assim? Se eu não amo nem a mim mesmo. Então é muito importante nós analisarmos como nós estamos em relação a nós mesmos, o que eu penso e o que eu sinto de mim mesmo. Amar a nós mesmos é o primeiro passo. Olhar para nós, ver o que nós temos. Gente, nós somos espíritos criados por Deus. Então nós temos muito em nós. Se alguém um dia falou pra gente que a gente é um nada, isso é coisa dele. Fica com ele.
Eu sou muito. Eu sou filha de Deus. Cada um de nós é filho de Deus. E trago dentro de mim o potencial para ser como Cristo. Poxa vida, então, não vamos deixar ninguém dizer que a gente é menos do que isso. Desenvolvamos o amor dentro de nós. E esse amor vai nos ajudar a amar cada vez mais. E quanto mais nós amamos, mais nós seremos felizes. Dizem aí uma frase que fala assim, que o tesouro que quanto mais nós damos, mais nós temos, é o amor. E é verdade. Porque quanto mais eu amo, mais eu ajudo outras pessoas a desenvolverem o amor e mais eu serei amado. E mais também eu estarei em ligação com Deus. Quanto mais eu amar, mais próximo de Deus eu estarei, mais feliz eu serei. Então os nossos entes queridos, aqueles que nós hoje aqui viemos buscar mensagens, são companheiros de jornada, que reencontraremos com certeza. E podem estar aqui neste momento nos abraçando e nós não conseguimos perceber, porque eles estão num outro plano, além dessa matéria. E eles podem estar constantemente nos visitando, tentando acalmar os nossos corações, tentando nos ajudar a compreender que precisamos seguir o nosso caminho e deixar que eles sigam o deles. E que nós nos reencontraremos não só depois da morte, porque como aqui tudo é passageiro, nosso corpo aqui também ficará. E nós voltaremos para casa. Mas isso não quer dizer que é preciso isso para a gente reencontrar. Eu estou adiantando um slide, viu? Que é o próximo. Eu posso encontrar os meus entes queridos enquanto estou dormindo. Meu corpo está lá dormindo porque ele precisa dormir, o espírito não. Aí eu saio do corpo e eu posso encontrá-los. É lógico, não é assim, né, gente? Vocês vão dormir hoje, deitar lá na cama de vocês e falar, eu vou sair do corpo, vou visitar. Não é bem assim. É preciso haver uma preparação. Porque como nós estamos ligados a um corpo físico, existe uma diferença de energia, de sintonia. Então a espiritualidade precisa preparar. Nós precisamos pedir. Pedir, se for possível, para os nossos mentores, para Jesus, se for possível que eu encontre o meu ente querido, por favor, eu gostaria. Talvez a gente não se lembre ao acordar do encontro, mas a gente pode sentir aquela paz, aquela alegria, aquela sensação de que alguma coisa aconteceu. A saudade, ela dói. E ela existe e não tem como negar. Mas nós precisamos entender que ela precisa ser uma saudade sem revolta, sem desespero, sem cobrança. Por que você foi embora e me deixou aqui? Porque a hora daquela pessoa chegou, já tinha que cumprir o que aqui precisava fazer. E se por um acaso não foi bem assim, e por um infortúnio, um desequilíbrio desse nosso ente querido atentou contra a própria vida, tenham certeza, Deus, que é todo amor, é o amor personificado, Ele não abandona os seus filhos. E todos receberão o amparo que precisam. Pedi e obtereis, disse Jesus. Batei e abrir-se-vos-á. Não nos esqueçamos disso. Ele disse isso porque Deus, sendo esse Pai amoroso, justo e bom, Ele vai ouvir as nossas preces, aquelas que vêm do coração, sem revolta, sem desespero, sem angústia. Ou se temos o desespero, mas queremos ficar melhor, oremos e peçamos a Ele que ampare, que console nosso coração. Porque o consolo virá e nós nos acalmaremos. E assim nós poderemos continuar a nossa jornada, fazendo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, nos preparando para reencontrar quem amamos.
Tudo é temporário aqui na terra, a separação também. Nós voltaremos para casa, poderemos fazer as visitas noturnas, e quem ama não esquece. Deus, que é o amor personificado, podemos assim dizer, não esquece de nenhum de nós. E nós somos filhos dele, filhos do amor. E como filhos do amor, podemos ter certeza, somos grandes, somos amados, somos queridos, não estamos sozinhos, nunca, jamais. Porque além de Deus que nos ampara, nos acolhe, nos abraça, Ele enviou Jesus, que está mais próximo de nós. E Jesus tem os seus emissários de amor também para nos abraçar e cuidar de nós. E os nossos entes queridos, aqueles que nos amam, muitas vezes fazem trabalhos de anos e anos lá na espiritualidade para poder ter o mérito, o bônus hora, como chama André Luiz, de vir até nós e nos ajudar, de vir até nós e estar ao nosso lado. Se possível, procure conhecer um pouco mais sobre a reencarnação, sobre como que é a vida e a comunicação entre os dois planos. Eu tenho certeza que quem conseguir fazer isso vai encontrar ali uma força necessária para passar pelas dificuldades sem se desesperar, para passar pelas dificuldades com resiliência, se tornará mais forte e talvez um dia, quem sabe, poderá estender a mão àqueles que ficaram atrás, como aqueles que nos amam e fazem conosco. E todos os dias, Jesus chama. Todos os dias, Jesus nos convida a pegar o seu Evangelho, a conhecer o que Ele quis dizer, o que Ele mostrou para nós, conhecer o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Ele. E através desse caminho, encontrar o consolo, o alívio e a paz interior. Quem partiu, não partiu para sempre. É como se tivesse feito uma viagem para outro país. E um dia a gente vai encontrar outra vez. Então, meus irmãos, lembremos disso quando a dor bater muito forte, quando a revolta quiser assolar nosso coração. Lembremos dessas coisas, compreendendo que é tudo temporário e passageiro. Em breve estaremos unidos outra vez. E eu gostaria de encerrar com uma canção. Se eu conseguir, porque a garganta hoje não foi meio complicada. Ela se chama Seja Comigo, Jesus. Visualizando esse Jesus diante de nós, fechemos os olhos e vejamos essa imagem. Se quiser fechar os olhos, claro. Rei dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz, no pesar das minhas imperfeições, rogo a ti, seja comigo, Jesus, benfeitor dos benfeitores, meu sublime governador. Cesse em mim o que não for da vontade do Pai, seja comigo, Senhor, fortaleça-me na fé,
Enriqueça-me de amor, proteja quem mal me quer, adormeça-me na dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor, amoleça o coração deste mundo sem amor. Senhor, entre as pedras do caminho, seja em mim. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor, 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 nos espinhos dessa vida, seja em mim, e na dor da despedida, seja em mim. Aumento as mãos, seja em mim, Senhor, Senhor. A morte, eu sei, não é o fim. Morrendo é que se vive, enfim. Bendito seja seu amor em mim. Que a vossa luz me acenda então, clareie toda a escuridão. Bendito seja meu Rabi, irmão. A todos um domingo de paz. A paz de Jesus.